Estamos de volta com a palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães sobre lições da América Latina com novos paradigmas do direito e constitucionais. Ele analisa de que forma Bolívia e Equador rompem com valores hegemônicos da Europa a partir do reconhecimento do pluralismo e da diversidade. As rupturas. Primeiro ponto, o reconhecimento de um direito à diversidade, para além do direito à diferença. Veja bem, nós não vamos mais falar em um direito de igualdade para os igualados, nem um direito à diferença. E aí é muito interessante a gente pensar nesses 500 anos de construção do Estado moderno, do direito moderno, como que o direito à diferença começa a ser aceito aos trancos e barrancos, com muita resistência, né? Finalzinho do século XIX, principalmente do século XX. E no século XX, mais especialmente no final do século XX. Né? Os direitos das mulheres. Olha, tem um livro da Fundação Perseu Abramo, do historiador inglês chamado Geoff Eley, Forjando a Democracia. Geoff Eley, Fundação Perseu Abramo. Ele vai dizer ali nesse livro que até 1914, isso é a informação desse livro, que até 1914 existiam apenas 4 democracias universais com garantias de direitos processuais e com a inclusão da mulher e de algumas minorias, que eram, segundo esse livro, a Nova Zelândia, a Austrália, a Finlândia e a Noruega. E ele se refere a democracias masculinas, a Suíça, França e por aí. Nós estamos falando, então, de um início de um processo de reconhecimento dessa primeira grande outra, aqui seria uma referência ao grande outro lacaniano, né? Dessa primeira outra subalternizada, que o papel é outro, né? Do outro lacaniano. Dessa outra subalternizada. E aí você vai ter outros direitos que começam a ser reconhecidos na década de 1960, tem uma ampliação da década de 1970, etc., mas direitos de diferença. E direitos de diferença enquanto direitos individuais. O que tem o direito à diferença enquanto direito individual? Primeiro, o Estado moderno vai reagir brutalmente, até hoje, a qualquer tentativa de reconhecer o direito à diferença enquanto direito coletivo. Ou seja, de viver coletivamente de uma outra maneira. Mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto, daqui a pouquinho a gente volta nisso. O que você começa, então, é o reconhecimento, depois desses 500 anos, de um direito à diferença enquanto direito individual. Mas o direito à diferença tem um problema, né, que a gente percebe se pensar um pouco a respeito dessa expressão. Direito à diferença, diferente. Diferente de quê? Não é mesmo? Diferente de quê? Diferente de quem? Olha, diferente do padrão. Diferente do padrão hegemônico. O Estado vai continuar dizendo, esse é o padrão desejável, esse é o padrão do bom. Esse é o padrão, né, do melhor. Agora você que é esquisitão, diferentão, diferentona, pensa diferente, age diferente, tem um cabelo diferente, uma cor diferente, um nariz diferente, a orelha diferente, anda diferente, né, senta diferente, pensa diferente, você, diferentão, esquisitão, a gente reconhece seu direito também aqui. Olha como é que nós somos magnânimos, né? A gente reconhece seus direitos. Mas o padrão continua sendo aqui. O padrão está aí. Tem uma capa da revista Veja, vocês encontram no Google facilmente. Põe assim, do alto tudo é melhor. Veja. Vocês vão encontrar, ver essa capa. Né? Não deixa de ver, não. É um discurso brutal. A capa está assim, tem um homem que aparenta ter os seus 2 metros de altura, um tipo nórdico, que é o padrão, nós falamos padrão germânico, né? Que é o padrão do bom, o padrão do melhor. Está lá um homem com uma gravata bonita, um terno impecável, com um sorriso impecável, olhando para frente. E do lado dele tem um homem que abaixo do ombro dele, baixo, e gordo, com um terno horroroso, a gravata mal amarrada, né, descombinada com o terno, e olhando para o cara grandão assim, com cara de raiva. E a manchete, do alto tudo é melhor. Pessoas mais altas vivem mais, têm mais saúde e têm mais sucesso profissional. Não precisa ler o conteúdo da revista. Faz mal à saúde se ler o conteúdo.
né? Mas é muito interessante o discurso que está ali. Eu nunca compro essa, mas eu comprei essa revista, e aí, numa padaria. E a caixa da padaria, ela pegou a revista, ela olhou assim, tô mal. Eu falei, o que foi? E era uma mulher de estatura mediana, das brasileiras medianas, né? Eu acho que eu sou um brasileiro mediano, eu tenho 1,70 m de altura. Né? As mulheres brasileiras, talvez o que eu seria com estatura mediana? 1,60 m e poucos, né? Ela era brasileira, né? De estatura mediana, que aqui a gente tem um país com uma diversidade imensa, né? Todas as alturas, tamanhos, né? O Guilherme altão. Mas ela virou e falou, olha, pois é. Eu falei, o que foi, gente? Eu estou lendo aqui que eu vou ser caixa o resto da minha vida e que minha saúde ainda não vai ser boa. É o padrão, né? É o padrão que está aí. Né? Em toda essa modernidade, né? Em toda a sua lógica, né? Enfim. Então, aqui, quando a gente fala, nesse primeiro ponto, um direito à diversidade, nós estamos falando que esse direito à diversidade ele é mais do que o direito à diferença. Ou seja, quando a gente fala em direito à diversidade enquanto um direito individual, é de que agora não há mais um padrão. Não há mais um grupo ou uma pessoa que seja melhor do que a outra. Não há mais padrões hegemônicos. Né? Então, você começa o reconhecimento do direito à diversidade enquanto um direito individual, e especialmente algo que é um tabu para o Estado moderno, que é o direito, veja bem, já é um tabu, o direito à diferença enquanto direito coletivo. Todas as comunidades ou tentativas de organização social paralela à estabelecida pelo Estado foram ferozmente reprimidas. Né? Vou pegar o caso de Canudos, né, que chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia. Né? Canudos foi reprimida com 3 expedições do Exército Brasileiro e a última matou todo mundo, não deixou ninguém para contar a história. Tem um livro recente também muito interessante que chama Comunas, onde é um autor israelense que trata dos kibbutzim e trata de comunas que se organizaram no século XIX, século XX e ainda hoje no século XXI, pelo mundo afora. De pessoas que se organizaram de forma distinta ao padrão estabelecido pelo Estado, em vários estados pelo mundo afora. Então, aqui você tem hoje, no direito boliviano, por exemplo, enquanto, por exemplo, você tem em geral, dos 193 estados, formalmente a esmagadora maioria são sistemas monojurídicos. Tem um único direito de família, um único direito de propriedade. O Brasil tem um único direito de família, um único direito de propriedade. Na Bolívia, hoje, tem 36 direitos de família. 36 direitos de propriedade. Então, são sistemas plurijurídicos, né, onde se busca, e aqui é um outro conceito, por meio do reconhecimento dessa diversidade, ou seja, então não há uma hierarquia entre o direito originário, e o direito ordinário, eles têm o mesmo status, e se busca a construção de um consenso por meio da criação de espaços dialógicos consensuais. Então, o primeiro elemento, e a gente vai vendo que todos os outros vão decorrendo aqui, eu já falei de alguns outros aqui mais adiante, seria esse reconhecimento do direito à diversidade, ou seja, de um espaço não hegemônico, para além do direito à diferença, um direito à diversidade enquanto direito individual e direito coletivo. A partir daí, o segundo, que eu já mencionei, que é o reconhecimento de uma ordem plural, de um pluralismo jurídico no lugar de um sistema monojurídico. Ou seja, a convivência de sistemas jurídicos distintos, de forma não hierarquizada, de forma não hegemônica, onde, então, se busca construir, né, um direito comum a partir da busca de consensos. E aí, esse pluralismo jurídico nos remete a um pluralismo epistemológico. Isso aqui, vou me deter um pouquinho mais a respeito disso, que é muito interessante. Por exemplo, o que seria esse pluralismo epistemológico? Um pluralismo filosófico, um pluralismo de percepções, de formas distintas de conhecer, de formas distintas de perceber o mundo, de formas distintas de sentir o mundo. Por exemplo, se nós tomarmos a Corte Internacional de Haia, ou o Tribunal Penal Internacional, eles são, a Corte Internacional de Haia, ela é efetivamente internacional? Ela é plural? Não, não é. O Tribunal Penal Internacional é plural? De jeito nenhum. Né? Por que não? Porque, embora você possa ter um juiz que seja de nacionalidade mexicana, outro brasileiro, outro indiano, outro chinês, outro francês, outro sul-africano, outro isso, outro aquilo, todos eles estão vendo o mundo, estão dizendo o direito do mesmo lugar.
Estão vendo o mundo e dizendo o direito do mesmo lugar. Então, todos estão dizendo o direito europeu. O direito internacional não é internacional. O direito internacional é europeu, hegemônico, né? com tradições crescentes na contemporaneidade. Mas ele é europeu. Todos estão dizendo o direito do mesmo lugar. Ou seja, o que esses 500 anos hegemônicos mostram, o que é? É que eu, e aliás a minha posição aqui nessa sala é bem moderna, né? Eu estou aqui no alto, com o microfone, vocês aí ouvindo, né? Eu, detentor do saber, dizendo do meu olhar para vocês. E o que a modernidade vai dizer? Olha, agora, o meu olhar, olha, vocês têm outras filosofias, outras epistemologias, outras formas de conhecer, de entender, de sentir o mundo, mas as formas que vocês têm são atrasadas. Vocês não chegaram ainda aqui, né, na minha sapiência germânica. Né? Então, o que é? É bom que vocês sejam capazes de ver com os meus olhos. Mas como vocês não vão ser capazes de ver com meus olhos, enquanto vocês não chegam aqui, então reproduzam, né, a minha forma de pensar. Talvez aqui fique uma reflexão e uma provocação. Em boa ou grande medida, os cursos de filosofia pelo mundo afora se transformaram muito mais em cursos de história do pensamento ou de reprodução do pensamento de determinados pensadores do que de produção de filosofia. Não se filosofa, né? Você reproduz o pensamento de alguém. Ainda tem aqueles que passam a vida inteira para dizer bem o que aquele sujeito disse, e falar, olha, aquele sujeito quis dizer isso. Eu falo, não, ele quis dizer aquilo. Eu falo, não, ele quis dizer aquilo. Né? Como se pudesse dizer, talvez o sujeito tivesse aquilo, não ia dizer nenhum daqueles, né? Que é uma ou outra. Então, aqui, quando você fala dessa hegemonia, nós estamos falando que é uma forma de ver e de perceber e de conhecer que se torna hegemônica. E que está presente no direito internacional, nos tribunais internacionais. O que seria um pluralismo epistemológico e qual a repercussão disso, por exemplo, no Tribunal Internacional? Ou qual a repercussão disso, por exemplo, no Tribunal Constitucional da Bolívia ou do Equador? Né? Isso é um processo que está acontecendo agora. Mas o desafio para o nosso pensar é muito interessante. Porque aqui a ideia é de que eu não vou ter pessoas de origem étnicas distintas, mas que foram todas padronizadas e que veem todas o direito à vida do mesmo lugar. Mas a pretensão aqui é que essas várias formas de ver possam estar presentes no mesmo espaço e possam construir algo comum. O desafio disso é gigantesco, e aí vem um outro elemento, né, que é a ideia de transculturalidade a partir da interculturalidade e multiculturalidade. O que seria isso? Primeiro, a ideia de multiculturalidade é o reconhecimento de várias culturas, várias formas de ver, sentir, compreender o mundo. Uma interculturalidade é o desafio que esses estados se propõem hoje, Bolívia, Equador, né, e que ocorre em outros estados, em medidas distintas, estados de extrema complexidade, como o México, a Colômbia, o Canadá, etc. Mas a ideia de dialogar. Olha, esse diálogo já é algo muito interessante. Porque nós vamos dialogar. Esse diálogo intercultural, ele vai se dar em qual idioma? Olha que interessante. Na minha família tinha um primo meu que era professor de Esperanto. E o meu pai gostava muito de Esperanto. Mas o Esperanto, ele escreveu um livro, esse meu primo, chama Silas Chaves, chama Por pli bona mundo, por um mundo melhor. Né? Só pela expressão já dá para ver de onde vem o Esperanto. Né? A proximidade do Esperanto com o italiano, com o francês, alguma coisa de inglês também, etc. Que, olha só, a língua universal é uma língua que decorre de uma gramática e de uma europeia. Mas foi uma pretensão linda, que não vai nenhuma crítica, eu acho que a iniciativa do Esperanto é belíssima, né? Mas, assim, são aquelas armadilhas que a gente fala, que, sem querer a gente vai caindo nessas armadilhas. Né? O primeiro desafio seria como nós vamos estabelecer esse diálogo. Quem vai dizer o sentido das palavras, da gramática? Quem atribui o sentido às coisas e às palavras? Se é efetivamente um diálogo intercultural, né, a gente pode, por exemplo, recentemente, não vou lembrar, é uma etnia indígena em Humaitá, perto ali de Manaus, os Parirã, eles têm uma gramática completamente distinta da nossa. A forma de construir as frases, o sentido das palavras, que já é... Gente, isso é um desafio, a gente entra
por exemplo, no estudo de teologia, pegar quando Lutero procura traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego antigo para o alemão, há enorme dificuldade, porque existem várias palavras do hebraico, do grego antigo, do aramaico, que não existe correspondente em alemão. Como é que eu vou falar? Às vezes eu preciso de 100 palavras para dizer o que uma palavra em uma outra cultura diz. Esse é o primeiro desafio da interculturalidade de verdade. De verdade. Não falando outra coisa. De verdade. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que essas diversas percepções de mundo, essas diversas compreensões, que essas diversas gramáticas, né, que esses diversos sentidos que existem numa cultura e não existem na outra, né, comecem a dialogar. Esse é o primeiro desafio em curso do Estado Plurinacional, mas veja bem, numa dimensão muito menor do que a gente pensar isso numa dimensão global, óbvio. Nós estamos falando de culturas que são muito próximas, dos Amairás, quechuas, etc. Mas que são muito distintas da cultura europeia e do idioma europeu, ou do idioma que foi obrigatório e hegemônico desses países, o espanhol, o castelhano, normativo, né, da Real Academia de Madrid. Então, esse é o primeiro desafio, a interculturalidade. Como nos comunicar? Você imagina, então, uma jurisprudência, uma construção de uma solução para um conflito que seja construída de forma intercultural. Essa é a proposta. Isso é fabuloso. E aí, o resultado que poderá vir daí, nós vamos chamar de transculturalidade. Ou seja, é esse direito comum, essa compreensão comum. E aqui remete, eu vou marcando aqui para não repetir, mas aqui remete a uma outra ideia que decorre, uma vai decorrendo da outra, que é a ideia de complementaridade no lugar da linearidade histórica. O que é complementaridade? Essa ideia de que não há hegemonia, de que não há essa ideia, né, de uma civilização ou graus de evolução distintos, que todo mundo estaria percorrendo exatamente o mesmo caminho, que para mim me parece de uma pobreza monumental, achar que só há um caminho para a humanidade, que esse caminho é o caminho construído, né, pelo povo germânico, isso me parece, me soa ridículo até, mas de que no lugar nesse único caminho, né, onde todos estariam visando o desenvolvimento, né, chegar no primeiro mundo, não é mesmo? Né? Nós vamos falar de complementaridade. Ou seja, essas diversas formas de ver, compreender, sentir o mundo, né, essa diversidade, ela é vista de forma não hegemônica e complementar. Em outras palavras, esse outro, que na cultura moderna, ocidental, é sempre alguém que ou é menos, ou é uma ameaça, ou é os dois, o outro ou é menos, ou é ameaça, ou é ameaça por ser menos, né? Ou é menos por ser ameaça, mas esse outro é sempre alguém que não tem nada para me acrescentar. Ao contrário, eu é que tenho, né, levar para ele o meu conhecimento e transformá-lo no que eu sou. Né? E aí, toda a invasão europeia nas Américas e tudo que foi feito com diversos milhares de grupos étnicos espalhados por essa América, né, onde milhões foram mortos, milhões foram assimilados, subalternizados. A ideia de complementaridade fala, não, a diversidade implica que eu tenho aquilo que só eu tenho, e o outro tem aquilo que eu não tenho. Ou seja, eu tenho algo que ele não tem, e ele tem algo que eu não tenho. E cada um do outro, ou todos os outros, e cada um de todos os outros tem algo que o outro não tem. Ou seja, essa percepção, ela é revolucionária. Porque ela significa que eu tenho algo que aprender com os pirahãs. Significa que eles têm um conhecimento, né, que eles têm uma percepção de mundo, que eles têm uma gramática, que eles têm uma forma de conhecer, de sentir, que nenhum outro tem. E que essa é uma perda inenarrável, irrecuperável. A ideia de complementaridade, que está na base desse novo constitucionalismo, né, especialmente Bolívia e Equador, né, rompe com essa lógica de linearidade e transforma o outro como aquele que tem algo que vai me fazer crescer, como ele tem algo que só ele tem. Eu tenho algo que só eu tenho. E que se a gente é capaz, se a gente consegue superar esse desafio
de nos comunicarmos, a gente vai construir algo novo, muito maior. A gente começar a pensar, isso tem tudo a ver com a física quântica, mas deixa a física quântica de lado por enquanto. Depois, obviamente,